A verdadeira razão pela qual muitas pessoas aceitarão a marca da besta, conforme revelado em Apocalipse 13 na versão King James, é que nenhum homem poderá comprar ou vender, exceto aquele que tiver a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Quando lemos o livro de Apocalipse, encontramos a descrição da marca da besta e de pessoas adorando a besta, e automaticamente pensamos que esses sinais acontecerão da noite para o dia. Mas a verdade é que não acontecerá da noite para o dia. O espírito do anticristo já está em ação. O Deus deste mundo já está trabalhando, como a Bíblia nos diz em Coríntios 2, diz: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Em João 1, também é mencionado: e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir, e agora já está no mundo. Se perguntarmos a alguém agora se, quando o anticristo voltar com a marca da besta, ou quando chegar o momento da marca da besta, eles a aceitarão, a resposta que ouviremos da maioria das pessoas é não. Sabemos o que a marca significa, sabemos o que ela representa e sabemos de onde ela vem. Então, sempre me perguntei por que alguém aceitaria a marca, porque não faz sentido para mim. Por que alguém a aceitaria? Como o anticristo e o diabo planejarão sua recruta para a marca? Há duas maneiras principais pelas quais o diabo fará isso, e explicaremos essas duas maneiras e como elas estão agindo no mundo hoje. As duas principais maneiras são a decepção e a idolatria. Esses são os planos do diabo para fazer as pessoas aceitarem a marca da besta. Agora, como essas coisas estão se desenrolando hoje, vamos analisar a decepção. A primeira abordagem do diabo, em qualquer ocasião, é a decepção. Há uma razão pela qual Jesus chamou isso de ser o pai das mentiras. Sabemos sobre as tecnologias e aqueles que inventaram eles. Satanás inventou mentiras e enganos. Em João 8 diz: vós sois do vosso pai, o diabo, e as concupiscências de vosso pai é que quereis satisfazer. Ele foi homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Uma das táticas principais do diabo é o engano. No jardim do Éden, ele usou o engano e tentou aplicá-lo a Jesus, mas falhou. Ele continua usando o mesmo método hoje no mundo. Quando o anticristo aparecer e tomar o centro do palco, não virá com olhos vermelhos e chifres saindo da cabeça. Ele se apresentará como um homem de paz. Ele enganará o mundo, fazendo com que acreditem que ele é a solução para todos os problemas do mundo. Essa é a decepção que ele trará. Ele não revelará suas verdadeiras intenções inicialmente. O mundo confiará nele, o exaltará e o adorará. Ele adotará uma abordagem que fará as pessoas o adorarem, fazendo coisas que outros não podem fazer, trazendo soluções que outros não conseguem e promovendo a paz onde outros falharam. Em Tessalonicenses adverte: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. O anticristo falará mal de Deus, proferindo muitas coisas negativas para enganar as pessoas e levá-las a adorá-lo. Ele desviará o foco das pessoas de Deus para si mesmo. Apocalipse 13 descreve uma besta que se levanta do mar, com 7 cabeças e 10 chifres, simbolizando poder e autoridade. A besta recebe seu poder do dragão e é adorada pelo mundo. Uma de suas cabeças é ferida de morte, mas ela se recupera, causando admiração e seguidores. O mundo vagou após a besta, e eles adoraram o dragão que deu poder à besta. E eles adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode fazer guerra com ele? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e poder lhe foi dado para continuar 42 meses. E ele abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar o seu nome, o seu tabernáculo e os que habitam no céu. E foi-lhe dado fazer guerra aos santos e vencê-los. E poder lhe foi dado sobre todas as tribos, línguas e nações. E todos os que habitam na terra o adorarão, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém levar outros para o cativeiro, ele mesmo irá para o cativeiro. Se alguém matar com a espada, é necessário que seja morto com a espada. Aqui está a paciência e a fé dos santos.
Ele parecerá maravilhoso, encantador e bem-sucedido, energizado pelo próprio poder do inferno. Você nunca viu tal carisma demoníaco. Ele enganará pessoas, enganará nações, enganará milhões. Ele será demoniacamente energizado e milhões o adorarão. Ele será um emblema da reconciliação, um símbolo de paz, um farol de esperança, um caminho para a utopia, uma luz orientadora cheia de promessas falsas. Ele parecerá a solução e se apresentará como um anjo de luz. Ele virá como uma ovelha, mas é um lobo. Ele virá como um cordeiro, mas é um dragão. Ele virá sem corrupção, mas está cheio de corrupção. Música. O diabo tem um poder real, no entanto, seu poder está longe do poder de Deus. Mas mesmo assim, ele é um ser poderoso que não deve ser subestimado. Afinal, ele era formalmente um dos mais altos anjos de Deus e tem o poder de enganar e emular milagres. O segundo é coisas materiais. O diabo oferecerá muitas coisas materiais às pessoas. Diga-me, quem não quer ter uma boa vida? Há alguém na Terra que não gostaria de se tornar um bilionário? O diabo sabe disso e usará coisas materiais que não durarão para enganar as pessoas a segui-lo. A revelação do caminho errado, Apocalipse 13, menciona que ninguém poderá comprar ou vender sem ter a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Sem a marca, as pessoas não poderão comprar ou vender. Esta é uma das razões pelas quais as pessoas aceitarão a marca. Passando para a árvore ociosa, o segundo método é a árvore ociosa. E isso acontecerá depois que as pessoas tiverem sido enganadas. É quando você verá pessoas adorando outras pessoas. O anticristo será um ídolo, uma celebridade. Quando ele surgir, esse homem será amado, será completamente adorado pelo mundo. Agora quero fazer uma pergunta. Você não acha que o mundo está pronto para ele? Costumamos sentar em frente à televisão e assistir a filmes, esportes e muitas coisas na televisão que amamos. Há músicos que amamos, há muitos atletas que amamos. Não estou dizendo que devemos odiá-los. Não é ruim amar o esporte ou os atletas. Mas chegou a um ponto em que muitas pessoas adoram esses artistas ou atletas. Existem jogadores de basquete AS, quais as pessoas se curvam quando fazem enterradas. Existem jogadores de futebol AS, quais todos os fãs se curvam quando marcam gols. Essas coisas fazem você se perguntar como chegamos a esse estágio no mundo. As pessoas agora adoram outros seres humanos. Você vê shows lotados com dezenas de milhares de pessoas entoando o nome de uma pessoa, exaltando essa pessoa, elevando essa pessoa. Literalmente milhares de pessoas gritando o nome de alguém. Você pode dizer que isso não é adoração. Sim, é. Olhe para a letra de uma música que cantamos em louvor e adoração, por exemplo. Mas agora você vê pessoas exaltando outros seres humanos. Isso é idolatria. Você vê celebridades andando na rua e as pessoas desmaiando literalmente ao vê-las. Há 2000 anos, os ídolos eram imagens entalhadas e estátuas massivas, às quais as pessoas se curvavam e adoravam, mas o diabo se adapta à época. Agora somos muito sofisticados para nos curvarmos diante de uma estátua de madeira. Portanto, os ídolos modernos para nós são celebridades. Como cristãos, você nunca deve dormir, não deve pensar que o plano do homem do pecado só ocorrerá após o arrebatamento ou mais tarde na vida. João compartilhou a revelação vinda do mar e a besta vinda da terra em Tessalonicenses 2. A Bíblia falava sobre um homem específico chamado homem do pecado, também chamado filho da perdição. A Bíblia diz que esse homem surgirá nos últimos dias. Ele começará a operar nos últimos dias. Precisamos entender isso para saber quando esse homem do pecado aparecerá. O versículo 3 diz: Ninguém vos engane de maneira alguma, porque esse dia não virá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Esse homem será revelado ao mundo. Todos verão esse homem em ação. O que esse homem do pecado fará? O versículo 4 continua: O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no templo de Deus, ostentando-se como se fosse Deus. Agora vimos que ele tem as mesmas características da besta mencionada no livro do Apocalipse 13. Esse homem falará blasfêmias, se colocará como Deus para que as pessoas possam adorá-lo. Quando esse homem do pecado começará seu trabalho, quando as pessoas começarão a trabalhar para ele, é depois da vinda de Cristo ou agora? Tessalonicenses 2 nos deu o momento em que esse homem do pecado começará seu trabalho. A NIV diz: Porque o mistério da iniquidade já opera, contudo há quem o detém até que seja tirado do meio. Devemos ser verdadeiros conosco. O espírito do anticristo já está entre nós, já está agindo,
e não estamos vendo isso. Gostou desse vídeo? Então deixa o seu gostei aqui embaixo e se inscreve no canal para não perder nada. Te aguardo no próximo vídeo. Até breve.